Oi, o meu nome é Maís e no vídeo de hoje vamos falar das melhores leituras que eu fiz no mês de setembro. Antes de mais nada, se você gosta de livros, de literatura, de leituras coletivas, de unboxings de vez em quando, te peço a gentileza para se inscrever nesse canal, para curtir, compartilhar, para ativar o sininho de notificação. Toda vez que tiver vídeo novo você vai ser avisado. Normalmente o vídeos às quartas-feiras, mas eventualmente tem saído alguns às sextas também, essa semana inclusive. Então o sininho de notificação sempre vai te deixar aí avisado dos próximos vídeos. Além disso, me procure nas outras redes sociais, no Instagram, no Scoob, no Twitter e também no canal do Telegram, acima de tudo, para falar das leituras coletivas. Recados rápidos, dados, vamos falar das leituras. Eu fiz boas leituras no mês de setembro, quem me segue lá pelo Instagram já viu a minha lista de leituras e as notas que eu dei para cada um desses livros, lá também que eu deixo grande parte das resenhas. E eu trouxe aqui na ordem de leitura e a gente vai conversar um pouquinho sobre eles. Bom, o primeiro livro lido no mês de setembro foi O Voo da Libélula, do Michel Bussy, publicado pela editora Arqueiro. A editora lançou recentemente um outro livro de suspense do autor e eu tinha esse livro encalhado há algum tempo. Por isso eu tinha colocado ele na minha lista de 50 antes dos 50 e aproveitei e li logo no início do mês, mesmo porque é um suspense daqueles que a gente não consegue largar. Eu gostei bastante, eu achei o plot final sensacional. E do que trata o livro? Um avião, ele se acidenta quando ele está chegando à França. Os passageiros, eles vão falecer porque o avião, além do impacto, ele também pega fogo. Mas um bebê aparece muito próximo desse avião. Acontece que no avião tinham 2 bebês viajando e era uma época, década de 80, em que o acesso aos exames de DNA eram muito difíceis. Então, por DNA, não era possível identificar esse bebê. E aí, a disputa por esse bebê, ela vai parar nos tribunais. Nós temos uma família muito rica, uma família muito pobre, disputando a guarda desse bebê. Sai a decisão do júri com muita dificuldade, mas uma das famílias, ela se sente sem resposta. Então, ela vai buscar o auxílio de um detetive. Esse detetive é contratado por 18 anos até ele encontrar uma resposta final que vai deixar em paz todas as duas famílias, porque afinal de contas, elas vão continuar com essa dúvida. No 18º aniversário desse bebê, esse detetive ele vai finalmente descobrir a verdade. E é quando o livro pega a gente, porque eu fiquei o tempo inteiro tentando entender como que o detetive viu e entendeu, compreendeu a verdade. E só ao final, e é um plot assim fantástico, eu gostei bastante. Às vezes ele é um pouco lento, porque ele vai alternando aqui alguns dos personagens, alguns mistérios que vão sendo lançados aí ao longo do livro, mas realmente vale muito a pena. É difícil de encontrá-lo, porque ele é um livro antigo, mas se você encontrar por um sebo, acho que vale a pena. Quero ler outros livros do autor. Bom, tem barulhos ao fundo, temos obras aqui nos vizinhos, não apenas em um, mas em 2. Então eu peço para vocês que me perdoem por esse barulho de fundo. Enfim, outro livro que eu finalizei no mês de setembro, uma leitura que eu comecei em agosto. Eu estava com uma expectativa assim tranquila de fazer a leitura desse livro, mas ele realmente me surpreendeu. Eu sabia que ele era difícil, mas ele foi mais difícil do que eu imaginava. Ainda assim, valeu tão a pena. Grande Sertão Veredas, do João Guimarães Rosa. É um livro que é praticamente um monólogo. Então a gente tem o nosso personagem contando as aventuras dele para alguém que está ali próximo. A gente não sabe bem quem é. E são muitas as aventuras. Ele não conta, ele não narra essas aventuras em ordem cronológica. Então ele vem e vai. E até a gente entender se ele está falando de muito passado, bem próximo do presente, a gente vai tendo uma certa dificuldade. Mas quando a gente entra na história, fica realmente imerso. O João Guimarães Rosa, ele tem uma forma de contar a história que é belíssima. Então, às vezes eu passava por parágrafos que eu tinha uma dificuldade para entender, mas ele lançava frases tão lindas que era aquele momento de parar, de refletir, e eu acho que isso ajuda melhor a compreender o texto. Então ele é um texto difícil, então eu tenho certeza que é um livro para ler 2, 3, 4, 5 vezes, e a cada leitura a gente vai encontrando novos pontos ali para entender melhor essa história. Mas ela vai falar do sertão de Minas e vai falar de um amor impossível, que a gente torce muito por ele, apesar de
de todos os pesares, porque afinal de contas nós estamos falando do amor do Riobaldo por Diadorim. Claro que eu já li o livro sabendo do plot, eu, apesar de não ter assistido a minissérie, mas é um plot conhecido, e se você ainda não conhece, vale a pena entrar assim com vagar, né, com aquela delicadeza que a história se propõe a nos contar, e é muito bonito. É difícil, mas vale muito a pena. Fiz a leitura de Uma Dobra no Tempo, da Madeleine L'Engle, publicado pela editora HarperCollins. É o primeiro livro de uma série, eu estava com altas expectativas, mas é uma ficção científica extremamente elogiada. Talvez as minhas altas expectativas tenham me atrapalhado, porque eu achei uma história primeiro muito confusa, personagens muito difíceis da gente se aproximar deles. Talvez para a faixa etária a que esse livro se propõe, isso tem me causado dificuldades. Eu leio jovem adulto, adoro histórias de jovem adulto. A forma como ela traz esses personagens, não sei, não me convenceu. Eu achei tudo muito solto, muito confuso, muito sem explicação. Eu sei que algumas das explicações saem nos próximos livros, mas infelizmente eu optei por não continuar a ler a série, apesar de ter ela quase completa aqui. Já peguei até alguns spoilers do que acontece pra frente, então parece que muitos anos vão se passar desde o início desse primeiro livro. O que a gente tem aqui são irmãos que vão em busca do pai. O pai desapareceu, o pai é um pesquisador renomado. Dos 4, 5 filhos, 2 são bastante diferentes e são justamente esses 2 filhos mais jovens que vão em busca do pai, com a ajuda aí de um outro personagem, um vizinho que até então nem era conhecido e virou o melhor amigo deles. Talvez, acho que a pegada religiosa que tenha me incomodado, né? Essa mistura de ciência com religião, nesse caso aqui, pra mim não funcionou muito bem. Mas fica a dica, é um livro que saiu com uma nova edição, mais colorida, mais bonita, e pode ser que funcione para você. Outro livro que eu gostei bastante, Nós Somos Inevitáveis, da Gayle Forman, publicado pela editora Arqueiro, que me enviou essa edição, que já começa linda. É a primeira vez que eu leio alguma história da autora, então a gente tem aqui um personagem que é outro personagem difícil de gostar. Eu demorei muito a entender esse personagem. Eu entendo que ele estava vivenciando um luto ali profundo. Então nós temos o Aaron, que vive com o pai. Eles são donos de um sebo de livros. O Aaron era apaixonado por livros, mas ele passou por uma situação muito complicada. E ele está nesse momento, ele e o pai, vivendo sem a mãe e sem o irmão. A gente vai entender depois o que aconteceu tanto com a mãe quanto com o irmão. E ele está completamente desiludido, ele está completamente desesperançoso, deprimido de certa maneira. Ele vai fazer tantas coisas erradas, ele vai ser tão impulsivo em tomar decisões que são muito ruins, tanto para ele quanto para o pai dele, que foi difícil gostar do Aaron. A sorte do Aaron é que ele vai encontrar primeiro um grupo de lenhadores aposentados. Esses lenhadores são a coisa mais fofa que tem nesse livro, porque eles estão aposentados, passam em frente a esse sebo e começam a perceber que eles poderiam estar fazendo um monte de coisas ali, né? Então eles vão fazer uma rampa de acessibilidade, porque aparece também um amigo de escola que é cadeirante, então eles vão fazer uma rampa, eles percebem que tem uma estante do livro que quebrou, eles vão arrumar, e de repente eles começam a tomar um monte de decisão e conversando com o pai do Aaron e ignorando completamente o Aaron, que era a coisa que ele merecia mesmo. Então nós temos esse amigo que é o cadeirante também, que é uma figura assim, uma figura engraçado. Nós temos esse grupo de lenhadores e a gente ainda tem uma musicista, então ela tem um grupo de rock e ela vai demonstrando as fragilidades dela, e ela é outra personagem muito interessante, porque ela também traz aí muitos problemas no seu passado, e ela tem uma firmeza para tratar do Aaron, mesmo entendendo que eles podem viver ali uma grande história de amor, mas ela tem uma firmeza, ela sabe quem que ela sabe do que ela precisa, e ela sabe que ela não deve ser muleta pro Aaron. Isso eu achei muito bacana. Então, os personagens que cercam o nosso protagonista são o melhor desse livro. Eu gostei bastante, e eu achei interessante porque durante muito tempo eu fiquei bastante incomodada com algumas falas do Aaron. E ao final, a autora, ela acaba dizendo que ela trouxe aquilo para aquele personagem porque
ele realmente teve uma dificuldade muito grande para passar pelo luto, e ele tinha uma dificuldade muito em entender o que era a dependência química do outro, porque ele não era dependente químico, então como é que ele vai entender a dependência química? E a autora vai tratar desse assunto então com mais responsabilidade, dizendo que ela não concorda em momento nenhum com muitas falas do Aaron, mas ela precisava que ele falasse aqueles absurdos para que isso fosse discutido ao longo da história. Então gostei muito, gostei da escrita da autora, espero conhecer outras histórias dela. Não sou muito dos dramas, mas aqui a gente tem um drama mais leve, que tem essa leveza por conta desses outros personagens. Tem o pai também do Aaron, que é uma graça. Enfim, vale muito conhecer, uma história rápida de ler, fluida, e que dá aquele quentinho, né, da gente entender que, poxa, tem muita gente boa no mundo. Eu sei que tá difícil de acreditar, né? Considerando o momento que nós estamos vivendo atualmente. Mas a gente precisa acreditar que o bem vai vencer, a gente precisa acreditar que as pessoas boas existem, que elas estão ao nosso redor. Tem uma música que diz isso, agora, de pirraça eu vou fazer a coisa certa, de pirraça eu vou olhar para as pessoas ao meu lado com empatia, eu vou provar que a gente pode ser, sim, melhor. Esse mundo tá precisando de pessoas assim. Outra leitura que merece um destaque é A Parábola do Semeador, da Octavia E. Butler, publicado pela Morro Branco. É o segundo livro que eu leio da autora. Eu estava com boas expectativas, porque eu gosto muito de Kindred, mas eu confesso que aqui foi mais lento, talvez por essa coisa da personagem principal ter criado uma regra quase que como uma religião nova. Eu tive uma certa dificuldade com ela, porque afinal de contas ela é muito menina. Mas aí é interessante porque nós estamos aqui numa distopia, então aconteceu alguma coisa muito errada com o clima, o mundo tá com muitos problemas, então a gente tem muita fome, tá faltando emprego, existem pessoas que vivem completamente na miséria, existem aqueles que têm uma classe média que tentam se cercar ali para impedir que essas pessoas muito miseráveis entrem nessa comunidade. A nossa protagonista, ela vive dentro de um desses bairros murados, numa falsa segurança. Inclusive, muita gente ali acha que eles estão seguros, mas ela percebe que a coisa não é bem assim, que isso é uma situação provisória e que eles precisam se movimentar, porque isso não vai se perpetuar por muito tempo. Os miseráveis que estão do lado de fora, em algum momento, podem tentar derrubar esses muros. E aí, o que pode acontecer? Existem muitos gatilhos, existem muitas cenas pesadas, mas elas são importantes para a gente ver que esse mundo realmente chegou no extremo e que ter chegado no extremo faz com que essas crianças e adolescentes eles sejam obrigados a amadurecer muito rápido, que é o caso dela. Ela começa esse livro e ela começa a criar essa religião dela, ela tem 16 anos. Bom, acontece alguma coisa e ela vai começar a sua peregrinação. Eu gostei muito de como a autora conduziu essa história. Eu sei que o início foi lento, mas as coisas, quando começam a acontecer, não param mais. E é uma duologia. Já coloquei o segundo livro para ler agora no mês de outubro. Tô curiosa, quero entender como que ela vai finalizar essa história, porque é muito difícil finalizar uma distopia. Não dá para terminar, de repente, tudo super bem. Então, imagino que algumas perdas vão acontecer, mas as discussões são realmente muito boas. Então, se você tá procurando uma ficção científica, uma distopia, assim, mais jovem, mais fluida, eu acho que dá para recomendar, sim. É uma duologia, os dois já estão publicados, as edições são lindas, a escrita da Octavia Butler é muito fluida e as discussões são imperdíveis. Mais uma leitura concluída, mais uma trilogia concluída, Deuses e Monstros, é o terceiro livro que começou lá com Pássaro e Serpente, e eu não estava com boas expectativas, porque o segundo livro, que é Sangue e Mel, foi muito chato, ele foi muito aquele livro ponte. A característica principal dos nossos dois personagens, da Lo e do Red, elas se perderam completamente no segundo livro. Estão apáticos, estão sem carisma, estão sem a graça, que a Lo é uma personagem deliciosa no primeiro livro. E ela tá completamente desaparecida no segundo. Então não estava muito empolgada com esse livro, mas eu posso dizer que Deuses e Monstros conseguiu voltar àquela essência do primeiro. Demorou. Então um terço do livro aqui poderia facilmente ser deixado para trás, porque ele ainda tem a pegada do segundo livro, mas na hora que a autora muda a chave, aí a gente volta a ter aquela graça que é o primeiro livro. Então nós temos aqui um caçador de bruxas que, sem perceber, ele acaba se casando com uma bruxa. Quando ele descobre, aí até ele entender os seus dogmas, as suas crenças, porque ele cresceu e foi ensinado que as bruxas são monstros, e ele se vê apaixonado por um desses monstros.
Então muitas coisas vão acontecer, a mãe da Lou vai atrás dela porque a quer como sacrifício, e a gente tem o segundo livro todo, então, nessa tentativa de busca por aliados, e aqui no terceiro, finalmente, a guerra que se delineou lá no primeiro livro, ela vai ter o seu ápice. Muitos personagens secundários também são deliciosos de se encontrar. Nós temos um fato que é extremamente doloroso no segundo livro, mas que inclusive eu achei que não fosse necessário, mas a autora conseguiu me convencer de que era possível, que o que ela imaginou fazia sentido, e ela conseguiu me deixar em paz em relação a esse aspecto do segundo livro. Quase dá para ler o primeiro e pular para o terceiro, para ser muito honesta. Dá para pegar um resumo do segundo, porque ele é chato, ele é confuso, ele é uma busca por uma coisa que não vai se concretizar, então achei desnecessário. Felizmente, Deuses e Monstros trouxe a Lou e o Red, que eu me encantei lá no primeiro livro. Também fiz a leitura de Mansão Gallant, da V.E. Schwab, uma fantasia em volume único, com uma escrita que é própria da autora. Uma graça de livro, uma graça de história. Nós temos uma personagem que é a Olivia, ela é muda, então ela é uma personagem com uma limitação, e é uma personagem que, apesar dessa limitação, ela tem uma descrição tão vívida, né, dos sons e das palavras, ela gosta de ouvir, ela está atenta às coisas que acontecem ao seu redor, e ela tem uma peculiaridade. Ela é uma órfã, ela cresceu num colégio interno para meninas, com muita rigidez, sem muito cuidado, e ela vê fantasmas. Ela sempre quis ter uma família, ela tem um diário da mãe dela que ela imagina que esteja morta, afinal de contas ela tá ali sozinha, e ela tenta entender as palavras da mãe o tempo inteiro. Até que o orfanato recebe uma carta convidando a Olivia para conhecer a mansão Gallant, é onde o tio dela está. E aí ela vai para essa mansão. Quando ela chega lá, ela encontra um primo que tenta escorraçá-la, né? Fala assim: não, você não é minha prima, você não é da família, você pode ir embora dessa casa. Mas ela acaba insistindo, mesmo porque existem 2 funcionários lá que vão acolhê-la e que percebem que sim, ela é da família, e tentar descobrir o que aconteceu para que ela tenha chegado até a mansão. E aí ela vai se deparar com coisas muito sombrias. É o que dá pra falar dessa história. É uma pegada, assim, da Victoria Schwab. Ela tem uma escrita que eu acho tão... É uma outra que tem uma escrita própria. A gente lê e a gente consegue identificar que é da autora. Então, a forma como ela descreve as cenas, os personagens, os eventos, o mundo que ela cria é um mundo sombrio, é uma fantasia jovem adulto, mas a gente tem muito essa pegada sombria aqui nessa história. É uma história da Schwab, então a gente tem um final que é sempre agridoce, mas ela sempre tem uma justificativa para ser agridoce, não é simplesmente jogada. Deixou com o coração partido em determinado ponto, mas ao mesmo tempo consigo compreender por que ela escolheu e por que ela levou por esse caminho. Adoro, quero ler tudo que ela escrever. Tem 2 livros, eu tenho uma duologia dela aqui ainda que eu não li. Acho que é a única coisa que foi publicada no Brasil que eu ainda não li da autora. Recomendo muitíssimo. E o último livro que eu queria comentar com vocês, A Dois Reinos Sombrios, da Kendera Blake, publicado pela Alt, é o 3º livro da série de Três Coroas Negras. Aqui, de cara, eu já falo o seguinte: se você pretende ler essa série, eu sugiro que você leia ela inteira, porque eu demorei muito do 2º pro 3º livro. E aí eu tinha lacunas, assim, da minha memória em relação aos personagens, aos acontecimentos, então eu demorei um pouquinho. Tentei pegar o livro anterior para dar uma conferida, mas a história continuou muito boa. Eu gosto muito desses personagens. A gente tem uma ilha que é protegida aí por uma névoa mágica, e dentro dessa ilha, a rainha, ela sempre tem trigêmeas. Essas trigêmeas são criadas separadamente e elas têm habilidades específicas, então podem ser habilidades sobre a natureza, habilidades sobre venenos, habilidades sobre os elementos, a chuva, enfim. Podem ser divinatórias, podem ser habilidades de guerra. Vai chegar uma época em que elas vão disputar o trono. E essa disputa é uma coisa simples, né? A que sobreviver é a que será a nova rainha. Então ela vai começar de novo o ciclo, vai se casar com uma pessoa, um homem do continente, e aí ela vai ter trigêmeas. Quando elas têm essas trigêmeas, a rainha atual, ela inclusive vai embora, então a ilha fica um tempo aí sem um governo
governo até que as meninas cheguem de novo à idade. E é isso. A gente tem uma reviravolta muito grande no final do primeiro livro, mais uma reviravolta muito grande no final do segundo. Aqui a gente tem um retorno às raízes, se eu posso dizer dessa forma. De qualquer forma, já gostei bastante, já comecei inclusive a leitura do quarto e último livro, porque o quinto livro ele é um compilado de contos, se não me engano, em relação a esse mundo. Recomendo, mas é aquela coisa, recomendo ler na sequência para você não perder os fatos, né? Não perder os personagens, os acontecimentos entre um e outro. Bom, foram essas as leituras, espero que vocês tenham gostado. Eu vou deixar o link de todos esses livros aqui na caixa de descrição. E vamos conversar um pouquinho. Gostou das leituras? Gostou das minhas impressões? Ou tem alguma opinião que seja discordante? Então a gente pode conversar, não vejo problema nenhum quando as pessoas vêm e dizem que gostaram de livros que eu não gostei. Sempre estou tentando dizer isso, né? Nada é unânime, não existe unanimidade. Vou deixar uma dica, eu pretendo trazer um vídeo na sexta-feira com a minha lista de leituras para o mês de outubro. Dessa vez eu consegui trazer uma lista bem temática, então livros aí com horror, terror leve, né? Porque eu sou dessas. Estou participando da Cryptober, vou falar um pouquinho sobre isso também. E aí eu vou apresentar esses livros, espero que se der tudo certo na sexta-feira. Muito obrigada, te desejo ótimas leituras e nos vemos no próximo vídeo. Até mais!